Bíblia, o livro que os cristãos usam por séculos, conhecido também pela Palavra de Deus, desde Moisés até os últimos livros escritos. Muitas histórias do povo de Deus estão registrados na Bíblia, livros que foram colocados juntos com um propósito: hebraico, grego, aramaico, latim, português e inglês. Quais são os idiomas originais? Mas quantos livros contém a Bíblia? Por que estão assim organizados? O Novo e o Antigo Testamento são iguais? Por que estas divisões? Como podemos interpretar a Bíblia, a Palavra de Deus? Interpretação bíblica é o nosso tema de hoje. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. A Bíblia é uma compilação de vários livros. Será que foram escolhidos ao acaso? Quais são os critérios? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, na verdade o termo Bíblia é um termo que quer dizer um conjunto de livros. E muitas vezes a gente se pergunta por que a Bíblia tem estes livros que tem. A Igreja do Antigo Testamento, em determinado momento, fechou o que é chamado de cânone. A palavra cânon significa vara de medir. Quer dizer, um parâmetro que se utiliza, ou parâmetros que se utilizaram para que esses textos tivessem um valor acima de outras literaturas contemporâneas à época. Para nós compreendermos a formação do cânon bíblico, nós vamos olhar essa questão em dois momentos. Um é a formação do cânon do Antigo Testamento e o outro é a formação do cânon do Novo Testamento. Na verdade, essa é uma decisão que não foi tomada por uma pessoa ou outra. No caso do Antigo Testamento, quem definiu o cânon do Antigo Testamento foram os judeus, né? Normalmente tem-se dito que os judeus no concílio de Jamnia, por volta do ano 90 depois de Cristo, que teriam definido exatamente quais livros seriam os livros sagrados, que seria o que nós chamamos de Antigo ou Velho Testamento. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem uma ordem lógica no sentido de assuntos, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5 livros da lei. São os livros escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E, inclusive, dentro estão os 10 mandamentos, que são a lei moral para toda a humanidade, né? Que são a regra que Deus coloca para que todo ser humano viva de maneira agradável a Ele. Não para se salvar, mas porque já foi salvo por Deus. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos, que contam, então, a história do povo de Israel. E como Deus, então, suscitou primeiro juízes, depois profetas e depois os próprios reis do povo de Israel. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aonde, por exemplo, o livro dos Salmos era o inário do povo do Antigo Testamento, né? Os hinos que eles cantavam quando estavam em culto, em diversas situações da vida do povo. As afirmações ou os responsos, né? A gente pega alguns salmos e diz, né? A pessoa fala lá um texto e a resposta, né? Vem repetida. Como uma litania, né? Quer dizer, que vai se repetindo, né? Tem uma fala e uma resposta, uma fala e uma resposta. Essa resposta pode dizer a mesma coisa 2 vezes ou simplesmente responder uma frase, louvai ao Senhor, né? E porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Isso é o refrão. Isso é poesia hebraica. E depois dos poéticos, a gente tem os livros proféticos. Então, tem os profetas maiores, não pelo tamanho do livro, mas eram profetas maiores porque a sua atuação como profeta foi mais abrangente. E depois os 12 profetas menores, que são chamados de menores porque a sua atuação foi mais restrita a um determinado tempo ou local. O Novo Testamento, ele vai ter uma característica diferente, porque
de fato Jesus não escreveu nada. Por isso também a gente fala que a nossa fé é apostólica. Quer dizer, é a fé em Jesus que nós temos aprendido a partir dos ensinos dos apóstolos. E no Novo Testamento também a ordem é uma ordem lógica por assunto, né? Primeiro os 4 evangelhos, é o livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico, aí as cartas do apóstolo Paulo, depois as cartas pastorais, né, do apóstolo Paulo, e depois as cartas gerais, que, né, então ali nós temos Hebreus, as cartas de Pedro, de João, de Tiago, e no final então um livro profético, que é o livro do Apocalipse, que também não deixa de ser uma carta que João escreveu às 7 igrejas, né, daquela época. Toda a Escritura é inspirada por Deus, de que a Escritura não é obra de seres humanos, apesar de contar com a colaboração dos seres humanos. Então, se a gente olhar para os evangelhos, isso fica bem claro. Por que nós temos 4 evangelhos que contam a mesma história e cada um com um ponto de vista um pouquinho diferente? É a mesma coisa que se nós víssemos, 4 pessoas hoje, vissem um determinado, digamos, um acidente de carro, né? Um ia olhar e dizer, mas só um pouquinho o carro, vai dar uma despesa, mas está tudo bem. O outro vai dizer, o cara ficou todo sangrando, né? Quer dizer, já a preocupação maior era a pessoa, a outra preocupação maior era o dano material que foi causado no acidente. Então, 4 pessoas diferentes fariam um relato diferente de um mesmo acidente. A igreja hoje não tem mais, digamos, o original. Foi esse, né, o texto que Marcos escreveu, que Mateus escreveu. O que nós temos são diferentes versões, porque todos aqueles livros eram copiados à mão, né, e enviados para diferentes lugares, né? Então nós temos a versão siríaca, nós temos a versão de Jerusalém, e assim diferentes versões de livros, né, do Novo Testamento e do Antigo Testamento também. E isso acontecia lá também. E por isso que nós temos, por exemplo, se você usar um Novo Testamento grego, né, um Novo Testamento de estudo da língua grega e do texto grego da Bíblia, você vai ver que há observações de pé de página, onde são apresentadas as diferentes versões. Então, quem estuda isso mais a fundo tem acesso a essas versões, dizendo, a versão siríaca aqui tem essa palavra a mais, ou tem até um texto todo a mais, né? O que às vezes nas outras não tem, né? E isso mostra que a partir de uma versão original foram feitas cópias, mas essas cópias não perderam o sentido do original. E aonde perderam, onde pode até ter se perdido o sentido original, há diferentes cópias em que você pode retornar aquilo que é o original, né? Quer dizer, qual era a intenção do autor ao escrever aquilo. Está dividido em capítulos, mas isso foi feito aí já bem depois, os versículos são depois aí do século, acho que século XVII, né? Os capítulos é a Idade Média que se coloca, né? É simplesmente para ajudar a gente a chegar lá no texto. Então a gente acha que está dividido aqui assim. Na verdade, os livros da Bíblia, a ordem que nós temos eles hoje, não é inspirado por Deus. A ordem, o número de capítulos, o número de versículos, tudo isso é coisas que foram colocadas posteriormente, né? Entendendo como as escrituras sagradas foram formatadas e os textos organizados, existe algum critério para a sua leitura? Então você pode partir de diferentes pontos quando você vai fazer a interpretação de um texto. Chave eu abro. Lutero vai fazer a diferença no termo de hermenêutica. Interpretação. Lutero vai definir como centro da Escritura Cristo. Então eu me aproximo desse texto, né, com essa ideia. Eu diria assim mais, eu tendo consciência da fé apostólica, eu leio o texto. Nossa hermenêutica é baseada em determinados pressupostos. Um dos pressupostos principais eu já coloquei, de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é palavra de Deus, ela não contém palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, é Deus falando ao ser humano hoje. O segundo pressuposto é de que a Escritura não se contradiz a si mesma. Eu não posso fazer uma afirmação a partir de uma leitura de um texto específico, quando o resto fala diferente. Então, a minha leitura tem que ser a partir daquilo que o óbvio diz em outros lugares, né? Uma questão, né? Se a gente fosse então falar de Tiago, que tem a ênfase, por exemplo, nas obras, né? Me mostra a tua fé sem as obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Maravilhoso o texto. Mas eu tenho que entender isso dentro de uma perspectiva, por exemplo, daquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios.
né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha só que interessante. Coloca toda a obra da salvação, da remissão, né, dos nossos pecados, de toda essa mensagem do amor de Deus pelo ser humano, está centralizada ali na graça, na misericórdia e no amor de Deus. Mas isso não exclui uma ação que reflete essa nova condição humana. Porque no mesmo texto o apóstolo Paulo vai falar: fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então uma coisa não exclui outra, só muda a relação causa e efeito. Quer dizer, eu não sou salvo por obras, mas eu faço obras porque eu sou salvo. E ligado a isso, um terceiro pressuposto é de que a Escritura, ela própria se interpreta. Então, se há um texto mais difícil, eu vou buscar aonde a hermenêutica para interpretar esse texto, dentro do contexto do restante da Escritura. Não se pode se aproximar da Escritura com esse pressuposto, vamos ver o que esse texto diz. Não, eu tenho que olhar para o contexto maior. Eu preciso entender o texto no seu contexto histórico e cultural, no seu contexto linguístico, no seu contexto literário. Podemos extrair um pedaço solto da Bíblia e usar de qualquer maneira sem observar o seu contexto? Porque um texto tão antigo pode ser aplicado à minha vida hoje. Eu olho para um texto do Antigo Testamento e eu tenho que entender que é um texto de 3.000 anos, por exemplo, de história. Não é um texto que eu me aproximo dele e simplesmente chego lá e faço uma aplicação direta. Eu pego de lá e trago para cá e aplico direto hoje. Isso, se a gente puder pegar as cartas do apóstolo Paulo e olhar, ele escrevia a carta para uma determinada igreja de uma cidade. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Eram os cristãos que moravam na cidade de Corinto. Só que os assuntos que permeavam, que estavam naquela carta, são assuntos que ainda hoje acontecem na igreja, né? Problemas de relacionamento entre pessoas, problemas de conjugais. Eu não posso olhar para Adão e Eva dizendo: olha a porcaria que vocês fizeram desobedecendo à vontade de Deus. É só olhar para a minha vida. Quantas vezes eu desobedeço à vontade de Deus a cada dia, né? Então eu sou igual a Adão e Eva. Eu desobedeço como eles desobedeceram. E a palavra que Deus disse a Adão e Eva ainda é hoje a palavra que Ele diz para mim. E a grande vantagem é que essa palavra principalmente é amor. É o amor de Deus que é revelado, né? E aí vem o apóstolo Paulo e diz, né? Deus quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é que Deus ama cada um. E que apesar do nosso pecado, da nossa desobediência, Ele quer que a gente seja filho dele e viva feliz aqui e na eternidade, né? A questão de usar um determinado texto para provar uma teoria pessoal ou uma defesa pessoal, ele parte realmente contra já o pressuposto número 1 de que toda a Escritura é inspirada por Deus e que ela não pode contradizer-se a si mesma. Então eu não posso tirar um texto do seu contexto e dizer, né, olha aqui, ó, eu estou provando o que eu digo, apesar de um outro texto da Escritura não dizer diferente daquilo, né? A leitura da Bíblia, em um primeiro momento eu tenho que saber que aquele versículo ou aquele conjunto de versículos, ele faz parte de um grupo maior de versículos. Então eu tenho que saber onde é que ele está, né? Então eu não posso pegar um texto e dizer que ele diz isso, né, se o resto do texto onde ele está inserido não concorda com isso. Se a gente pegasse, por exemplo, um exemplo disso, no Salmo 14 diz assim: não há Deus. Está escrito, está na Bíblia, então Deus não existe. Não. Claro, eu tenho que olhar o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Na tradução da Almeida diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E é um perigo que o ser humano corre quando vai olhar a Escritura a partir daquilo que ele acha, né? Ou a partir do pressuposto que ele tem, e muitas vezes os pressupostos são do ser humano natural, que nasceu longe de Deus, né? E aí por isso falha na interpretação de texto. É mais ou menos, a gente diz brincando, né? Como a pessoa que todo dia de manhã abria a sua Bíblia e diz: vamos ver o que a Escritura diz para mim hoje, né? Aí ela abriu um texto assim e lá disse: Judas, tomando uma corda, foi e enforcou-se. Aí ela fechou a Bíblia e disse: não, mas isso hoje não está muito bom, né? Que lição vou ter para mim hoje que Judas se foi e se enforcou? Aí deixa eu abrir a Bíblia de novo. Abriu de novo e ele lá: vai tu e faze de igual modo. Eu tenho que olhar isso, eu olho dentro do texto, eu olho dentro do texto imediato e olho dentro do livro, por exemplo.
né, como um todo, seja ele qual for, a extensão desse texto, maior ou menor. O que a gente nota também é que algumas dessas cartas que foram escritas, elas não eram escritas a uma determinada igreja de um local. Elas tinham um aspecto que hoje a gente chamaria de uma carta circular. Então elas tinham um caráter universal e não um caráter unicamente local, né? E quando a gente diz universal, não é só, como eu já destaquei antes, né? Não só com relação ao local, mas com relação ao tempo também, né? E por isso, por exemplo, se eu pegar a carta aos Efésios, né, onde o apóstolo Paulo diz graça e paz a vós outros, né, que viveis na cidade de Éfeso, eu posso tranquilamente dizer lá, graça e paz a vós outros que viveis na cidade de Porto Alegre. É difícil me apropriar dos textos de uma forma direta, né? A gente fala em teoria da literatura, por exemplo, de estética da recepção. Tem gente que pega o texto lá, simplesmente pega o texto, se aproxima, lê e tá, gostei, tá, fez bem para mim. Pode até ter feito bem, né? Não vou tirar o valor de uma leitura e que aquilo em algum momento, de alguma forma, te console, mas não necessariamente é aquilo que o texto, né, está disposto a dizer, que o texto permite que seja dito. Podemos resumir a Bíblia? Qual é o centro dela? Existe um assunto principal? Qual seria? Talvez para concluir e assim ressaltar novamente o diferencial luterano da nossa hermenêutica, da nossa interpretação da Escritura Sagrada, há duas doutrinas que para nós são assim o ponto chave para toda a interpretação da Escritura. Uma delas é a doutrina da justificação do pecador, né? O ser humano é salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Não há outra maneira. Deus está fora de mim e Deus vem a mim pelo seu amor através da palavra, batismo e santa ceia. São os meios da graça. A outra doutrina que para nós é essencial na interpretação do texto da Escritura Sagrada é o que nós chamamos de aplicação de lei e evangelho. E isso funciona assim, por exemplo, se eu pegar um texto conhecido, como é, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Qual é a intenção de Jesus ao contar a parábola do filho pródigo? A intenção de Jesus era aplicar lei e evangelho para o povo daquela época. E por isso ele conta a parábola do filho pródigo para mostrar o quanto o ser humano se afasta de Deus, saindo da casa do Pai. E o quanto o Pai espera que esse ser humano volte para ele. O centro da Escritura é a graça e o amor de Deus. Alguém disse que se rasgassem toda a Bíblia, mas ficasse João 3,16, já era suficiente, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, né? Eu acho que isso é a essência. Mas se você nunca leu a Bíblia, né, eu diria assim, lê primeiro o Evangelho de João. Né? Daí se você quer ver a fé cristã de uma forma cristalina, leia a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. E as Escrituras não se contradizem. Toda a Bíblia se interpreta a si mesma. Olhar todo o contexto onde está inserido é fundamental. E se buscarmos uma palavra para resumir a Bíblia, qual seria? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toda a Escritura Sagrada aponta para Cristo e sua obra. Todo o necessário para a nossa salvação está registrado lá. Quando lemos a Bíblia, devemos usar as lentes da justificação pela fé. Somos justos pela obra redentora de Cristo, sua morte e ressurreição para a salvação do pecador. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.